Alguém lembra de Compra Mãe, Compra Cremútil? Isso era de um comercial que tinha na minha infância, de um produto que fez muito sucesso na época, que nem existe mais agora. Era uma espécie de requeijão, coisa assim. Eu lembro de uma vez que ia ter cremútil no lanche da tarde. Eba! Mas a minha mãe não comprou cremútil. Alguém deu para ela uma receita para fazer cremútil em casa, que ficava igualzinho ao original. Bem, se era igualzinho ou não, nunca vou saber, porque eu nunca provei o cremútil de verdade. Só provei aquilo que minha mãe fez. Olha, por mais que minha mãe cozinhasse bem, aquilo era muito ruim. E lá em casa não tinha esse negócio, não gosto disso, não gosto daquilo. Não, a gente tinha que comer até acabar. E aquilo demorou muito para acabar. Até que minha mãe cansou e resolveu jogar fora. Bem, mas por que eu estou falando disso? Ser cristão é ser um imitador. Essa palavra começou a ser usada como um termo pejorativo, sabe? Cristãozinho, alguém que quer ser igual a Jesus. Bem, o que era uma crítica, um insulto, virou um elogio. Agora, existem as cópias fiéis, autênticas de Jesus e aquelas falsificadas. Como é que a gente diferencia uma da outra? Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. E dá um joinha pro vídeo, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. No último vídeo eu falei sobre ansiedade, sobre como experimentar a paz de Deus. Mas eu reparei algo interessante no último versículo que eu li. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Agora, em vez da paz de Deus, a promessa é o próprio Deus de paz. Não mais as bênçãos de Deus apenas, mas a possibilidade de desfrutar cada vez mais intensamente da própria presença de Deus, com todos os seus atributos e suas bênçãos. Eu me admiro muito com algumas pessoas que parecem viver numa constante consciência da presença de Deus, sabe? Numa constante confiança no seu poder e no seu amor. Eu fico perguntando como é que eu posso viver isso também? Talvez a resposta esteja na imitação. Vamos ler novamente o versículo. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu falei no outro vídeo sobre padrões de comportamento, mas Paulo está falando sobre algo mais específico aqui. Ele está falando sobre fazer as coisas que ele ensinou e fez, sobre imitá-lo. A Bíblia diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sendo a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito que está colocando Paulo como alguém a quem a gente deve imitar. Veja bem, não é venerar, não é adorar, não é ser devoto, nem simplesmente admirar. É imitar. Se faz tanto tempo que Jesus andou sobre a terra, como é que eu vou saber se eu estou de fato vivendo como ele viveu? Olhando para o exemplo de pessoas que fizeram isso antes de mim. Essas pessoas são uma evidência da obra que Deus faz na vida de homens e mulheres comuns. Então os verdadeiros cristãos não são uma imitação barata de Jesus, mas são cópias autênticas, porque são feitas pelo próprio Deus. Algumas vezes colocamos essas pessoas num patamar especial, inatingível, e com isso a gente se desobriga de agir como elas. Mas Deus quer operar nas nossas vidas do mesmo jeito que operou nas deles. É como se alguém perguntasse assim, como é que é esse negócio de ser cristão? E a gente respondesse, quer saber como? Olha para a minha vida e você vai entender. Agora, qual a diferença entre uma cópia autêntica de Jesus e uma cópia pirata? Vejamos o que Filipenses tem a nos dizer. Eu havia prometido 9 vídeos no total, mas para esse assunto a gente vai precisar de 2 vídeos. Então vão ser 10 agora. Hoje vamos focar nas cópias piratas, no cremútil feito em casa. As imitações baratas são supostamente cristãs, elas estão no meio da igreja também. E elas já estavam naquela época. Eu vejo algumas declarações hoje do tipo assim, veja como é triste o estado da igreja, ou veja como a igreja está doente. Eu tenho muito cuidado com essas declarações. Primeiro porque Jesus já tinha profetizado sobre isso. Até ele voltar, o diabo não vai ficar de braços cruzados, esperando a igreja avançar. Não, ele vai usar todas as artimanhas, inclusive infiltrando falsos ensinos, falsos mestres, falsos convertidos no meio da igreja. E em segundo lugar, você pode estar fazendo uma acusação falsa, responsabilizando a igreja com I maiúsculo por algo que é culpa daqueles que falsamente fazem parte dela.
Bem, eu reuni 4 das características dessas cópias piratas de Jesus, que Paulo aponta como um alerta para os filipenses e que são um alerta para nós também. Primeira característica: confiança na carne e não em Cristo. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Espalhados entre os primeiros cristãos, havia os judaizantes, que defendiam que os não-judeus deveriam abraçar, junto com Jesus, práticas do judaísmo, como a circuncisão. O principal problema disso é que era um ataque à suficiência da obra de Cristo na cruz. Você lembra das palavras de Jesus, está consumado? Ainda é possível encontrar resquícios do ensino judaizante hoje em dia, mas essa não é a única maneira de atacar a suficiência de Jesus. Eu vi na TV recentemente uma bispa que estava promovendo uma campanha para subir ao monte e orar. Nada demais até aí. Mas ela e as suas seguidoras iam subir o monte de joelhos, carregando nas costas os pedidos da igreja. Uma das suas seguidoras teve a audácia de dizer: cada dor que nós sentimos é uma dor que Deus arrancou da sua vida. Cada lágrima que derramamos é uma lágrima que Deus secou dos seus olhos. O quê? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não importa a intenção do seu coração. Se você diz que mais uma coisa é necessária, então o que Jesus fez não foi suficiente. Cristo mais circuncisão, Cristo mais caridade, Cristo mais objetos milagrosos, Cristo mais dar algum dinheiro, Cristo mais santos. O resultado de todas essas equações é desonra ao nome de Cristo. Segunda característica: inimigos da cruz. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Bem, inimigos da cruz resume o que essas pessoas são de fato, mas também indica uma fuga do sofrimento. Vocês se lembram como Pedro foi repreendido por Jesus quando tentou dissuadi-lo de ir para a cruz? Jesus o comparou a Satanás. Os inimigos da cruz rejeitam a ideia de que seguir Jesus envolve negar a si mesmo. Eles apresentam um Jesus conivente com o pecado e assim evitam ser perseguidos por causa de Cristo. Característica número 3. Seus tesouros estão aqui na terra. O Deus deles é o ventre, eles só se preocupam com as coisas terrenas. O mais valioso para eles é o que podem conseguir aqui na terra. Bens materiais, reconhecimento, prazeres, imoralidade sexual. Talvez essa seja a característica mais evidente de um cristão pirata. Não que seguir Jesus não envolva bênçãos aqui, mas isso é algo secundário. É possível até mesmo fazer a obra de Deus, como pregar o Evangelho, com motivações escusas, como aqueles a quem Paulo apresenta no capítulo 2, que pregavam por inveja e por interesse pessoal. Quão triste é quando vemos ministérios competindo uns com os outros. A verdade é, se eles estão competindo, já não é por nada que está no céu. Quarta característica, são confundidos pelo sucesso. Quer saber de uma coisa? Essas pessoas vão ter sucesso. Elas vão conseguir seguidores, elas vão ser admiradas. Algumas vezes eu fico chocado com como alguns ministérios tão questionáveis crescem tão rapidamente. Mas é isso que eles estão buscando. E é isso que eles vão ter. Agora, é a pior coisa que poderia acontecer com eles. Porque se eles fracassassem, eles poderiam se questionar, se arrepender, se voltar para Deus. Mas no sucesso eles estão cegos. A glória deles é para a confusão deles mesmos. Bem, essas 4 características são só uma amostra. Mas atentem para o fato de que Paulo chorava. E eu creio que isso era por preocupação de que os irmãos seguissem o mesmo caminho. Um trecho da carta de 2 Timóteo sustenta a minha opinião. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse choro registrado de Paulo aqui é muito oportuno. Ele demonstra temor. Eu nem gosto muito de falar sobre esses maus exemplos porque normalmente, nesse tipo de conversa, há muito orgulho envolvido. Sabe, uma sensação de superioridade, como se a gente fosse imune a esse tipo de engano. Irmãos, isso não é verdade. Eu acredito que muitos daqueles que hoje são cópias pirata de Jesus começaram com boas intenções no coração, mas se confundiram. Acharam que trair seus princípios uma vez ou outra não os comprometeria. Talvez tenham se cansado de esperar pelos frutos, de não ter seu trabalho reconhecido, de fazer a coisa certa quando todos tomavam o caminho mais fácil. Talvez tenham sido enganados, traídos, se decepcionado com os maus exemplos. Talvez Deus não tenha agido da maneira como eles esperavam. Mas certamente, eles perderam Cristo de vista. E nem perceberam que o Deus da paz já não estava mais com eles. Nem perceberam que se tornaram inimigos da cruz. Bem, meus irmãos, nenhuma dessas coisas é desculpa. Naquele dia, homens como Paulo
vão ser testemunha contra aqueles que deixam a Cristo por qualquer motivo. Porque eles suportaram sofrimento, perseguição, fome, até mesmo a morte por causa de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Porque nenhum de nós, Senhor, está imune ao engano, nenhum de nós está imune à tentação de tomar o caminho mais fácil, de escolher algumas coisas para imitar de Jesus, para parecer seguidor de Jesus para os outros, quando de fato é inimigo da cruz. Senhor, tem misericórdia de nós e nos guarda, nos ajuda a olhar para os bons exemplos, a olhar para aqueles que são realmente cópias autênticas, feitas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Bem, a gente ainda não terminou esse assunto. A conclusão é no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até a próxima.